Eu quero trazer para vocês hoje o caso de Lívia. Lívia foi uma alma justiceira que viveu no século XVI. Ela nos contou em uma carta psicografada que o seu coração ardia por justiça enquanto ela estava viva aqui na Terra. Ela enxergava a injustiça, as coisas erradas que eram impostas pelos tiranos da época, e ela acabou então juntando um grupo de pessoas que também se revoltavam com tudo aquilo e tinham como objetivo fazer justiça com as próprias mãos. Então, esse grupo armava ciladas para os poderosos e acabava matando muitas vezes eles e suas famílias. Roubavam suas riquezas, roubavam seus animais, tiravam dos ricos, achando que aquilo seria uma forma de fazer justiça, de tornar o mundo mais equilibrado. E muitas vezes acabavam ferindo também não só aqueles ricos, aqueles poderosos, como também seus empregados, seus familiares, que muitas vezes tentavam ali evitar o assalto, evitar o furto, o roubo, e acabavam dentro daquela situação se machucando, às vezes até morrendo. Então, Lívia era bem intencionada. Ela queria fazer um mundo melhor de verdade. Essa era a intenção dela, retirando o poder dos corruptos, dos hipócritas, custasse o que custasse. E de fato, ela fez muita justiça durante a vida. Ao menos era assim que ela pensava. Era a justiça do seu ponto de vista. Lívia era um líder rebelde em um reino opressivo que sacrificou, na ótica dela, a própria vida para tentar proteger os inocentes e mudar o mundo. Mas a sua revolta terminou em traição. Um aliado próximo a ela, movido por inveja, a entregou aos tiranos. E sua execução na forca selou seu exílio para o reino do umbral. Ali, no plano espiritual, vagando por planícies enevoadas, carregou por muitas décadas o peso da desconfiança. Ela era incapaz de distinguir nas almas, nos espíritos que ela via, se eram amigos ou inimigos, se eram espíritos de luz ou se eram espíritos perdidos. Tamanho ódio mortal que ela mantinha em seu coração e aquela sensação de traição, de frustração. Então a sua jornada no umbral era também uma busca angustiante por perdão. Não perdão dos outros, mas de si mesma, por não ter visto a traição que lhe custou a vida. Mas o fato é que, vejam só, por muitas décadas, o seu pensamento só girava nisso, nos aspectos pesados e negativos de suas emoções. Ela não percebia o mal que ela havia feito juntamente com todo o bem que acreditava ter feito. E por isso demorou-se muito tempo nesse plano intermediário. O reino do umbral é um paradoxo, um lugar de tormento, mas de transformação necessária. Seus rios etéreos pulsam com as memórias das milhares de almas que estão lá exiladas. E suas florestas sombrias sussurram segredos que essas almas não queriam contar. E ali as almas enfrentam seus passados, confrontando tudo o que aconteceu com a própria consciência, com a verdade que tentaram evitar em vida. Para alguns, o umbral é uma prisão, mas na verdade pode ser visto também como um casulo, moldando e transformando os espíritos que estão ali em algo muito melhor. O reino do umbral, porém, nunca é desprovido de esperança. Ao contrário, as almas ali vão formando laços energéticos, compartilhando suas histórias, emoções, pensamentos que vão sendo filtrados, se esgotando, tirando aquela densidade que ainda guardam, e aos poucos elas encontram força e compreensão para enfrentar seus próprios passados, para conquistar por si próprias a passagem para dimensões mais altas. Então o reino do umbral é um espelho da nossa própria existência, um lugar onde escolhas ecoam e verdades não podem ser ignoradas que nem a gente faz aqui na Terra. As almas ali exiladas nos lembram que toda vida deixa marcas e toda alma carrega lições que moldam a sua jornada espiritual. O umbral vai nos mostrar para nós mesmos a nossa pior versão, a nossa cara mais terrível, o nosso mais temido monstro interno. Mas e você? Se você hoje fosse para o umbral, o que você acha que o seu espelho te revelaria? Quais seriam
as maiores imperfeições que saltariam aos seus olhos sobre você mesmo? Que verdades sobre você continua querendo esconder? Porque todos nós temos, os nossos esqueletos. É normal e é por isso que estamos no mundo de provas e expiações. O bom é que não precisamos esperar nem pagar para ver. Se olharmos para dentro de nós hoje mesmo, com um pouco de honestidade e sabedoria, saberemos desde agora os pontos que precisamos nos trabalhar para evitar que um dia tenhamos de fazer tão difícil jornada pelas vias pantanosas do umbral. Se essa jornada pelo reino do umbral te intrigou, deixe o seu like e inscreva-se no canal Despertando Pessoas para muitas outras reflexões, histórias e ensinamentos sobre o mundo espiritual. Eu desejo a todos uma semana maravilhosa, um forte abraço, muita luz e a gente se vê nos próximos vídeos. Até já!